Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa 10ª aula de matemática, usando a apostila do terceiro bimestre. Nessa aula vamos começar um novo assunto. Na aula de hoje vamos falar dos números decimais. O que é um número decimal, professor? Você vai começar a aprender nessa aula. Não se preocupe, essa é a primeira aula sobre esse assunto. Vamos ter mais uma. Eu espero que você entenda o que é o número decimal nessa aula, para na próxima aula nós estarmos preparados para avançar mais. Eu já quero começar te dando uma dica. Número decimal é um outro jeito de escrever uma fração. Vamos começar então? Então a gente começa a falar dos números decimais, pensando que os números decimais estão em todo lugar que a gente vai. Esse conteúdo está lá na página 118 da apostila. Eu quero te dizer que quando você vai ao mercado e vai comprar 1 litro de leite, uma caixinha de leite, o número que representa o valor que o leite custa é um número decimal, nesse caso 4,79. Quando alguém que você conhece vai abastecer o carro, a moto, o caminhão, a caminhonete, essa pessoa vai abastecer em um posto de gasolina. Nesse posto de gasolina, o valor que representa o litro do combustível é indicado em número decimal. Nesse caso, a gasolina custa R$ 4,29 ou 4,297. Quando você vai com alguém que você conhece no açougue, lá no açougue também, o preço das carnes também é indicado em números decimais. Nesse caso, o quilo da costela bovina custa R$ 15,99 ou 15,99. Você também pode ver números decimais nessa pesquisa que compara o tamanho de homens e mulheres em diferentes países do mundo. Um homem na Holanda, mais ou menos, tem a altura de 1,83 metros. No Brasil, 1,74. Ao mesmo tempo que as mulheres no Brasil têm uma altura média de 1,61 metros. E na Letônia é onde estão as maiores mulheres. Elas, na Letônia, têm 1,70 metros. Eu quero que você perceba que eu falei para você de números decimais e relacionei o número decimal com a palavra vírgula. É porque o número decimal é um número com vírgula. Então, é falar de um número que tem vírgula. Por que número decimal? A palavra decimal tem a ver com de 10 em 10, são números na base 10, são números que estão sendo contados de 10 em 10. Você vai entender um pouquinho melhor sobre isso ainda nessa aula. Eu quero que você entenda também, por enquanto, que todo número decimal, ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. O que significa ter uma parte inteira? O que significa ter uma parte decimal? Vamos com calma. Primeiro, eu quero que você veja o exemplo do número 2,6. 2,6. Uma coisa importante de você saber. Tudo que está à esquerda da vírgula, todos os algarismos que estão à esquerda da vírgula, representam a parte inteira do número. E todos os algarismos que estão à direita da vírgula representam a parte decimal do número, ou a parte fracionária do número, a parte do número que está quebrada em pedaços. A parte decimal do número, então, é representada pelos algarismos que estão à direita. Vamos olhar mais uma vez para o número 2,6. Olhando para o número 2,6, eu posso dizer que o 2 representa a parte inteira. E se eu fosse fazer um desenho representando 2, eu iria fazer 2 desenhos de um inteiro. O que é um inteiro? É um desenho dividido em 10 partes e eu peguei as 10 partes. Por isso que se chama um inteiro. E no 2,6, quando eu olho para o 6,
O 6 é o número que representa a parte decimal, a parte que está quebrada. Por que está quebrada? Porque ela está dividida em 10 partes, só que eu peguei apenas 6. Vamos aproximar esse desenho para você entender melhor. Perceba que o 6 do 2,6, na verdade, ele representa o 0,6. O que é 0,6? É algo dividido em 10 partes, só que eu peguei somente 6. Vamos entender isso melhor? Então vamos continuar entendendo. Eu quero que você saiba que, então, que um número decimal, todo número decimal, ele tem uma parte inteira e uma parte decimal, uma parte que está quebrada, que não é inteira. Aí eu pergunto para você, olhando para o número 2,6, qual é a parte decimal do 2,6? A parte decimal do 2,6 é o 0,6. Por que é o 0,6? Já eu vou te explicar. Vamos responder a segunda. Que algarismo representa a parte decimal do número 2,6? Eu falei para você agora que a parte decimal de um número é o algarismo que está depois da vírgula. O que está depois da vírgula, que está à direita da vírgula no 2,6 é o número 6. Então, o algarismo que representa a parte decimal do 2,6 é o 6. Qual a parte inteira do número 2,6? Bom, a parte inteira é tudo que está antes da vírgula, à esquerda da vírgula. Nesse caso, do número 2,6, é o 2. E aí eu pergunto para você, para terminar, que algarismo representa a parte inteira do número 2,6? O algarismo que representa a parte inteira é o 2. Porque ele está à esquerda da vírgula, ele está antes da vírgula. Falando mais uma vez, em um número decimal, tudo que está à esquerda da vírgula, antes da vírgula, é inteiro. E tudo que está depois da vírgula é decimal. É muito importante que você perceba que o número 2,6 é um número decimal e o número 2,6 é a soma da sua parte inteira, que é o 2, com a sua parte decimal, que é o 0,6. Então, eu tenho que 2 mais 0,6 é igual a 2,6. Ou 2 inteiros mais 6 décimos é igual a 2,6. Não se preocupe se tudo está parecendo um pouco confuso no começo, é assim mesmo. Conforme a gente vai estudando juntos, esse assunto vai ficando mais claro para você. Então, eu acabei de dizer para você que o número 2,6, ele deve ser escrito por extenso como 2 inteiros e 6 décimos. O que é o 2 inteiros? É a parte que está antes da vírgula. E o que é os 6 décimos? É a parte que está depois da vírgula. 2 inteiros é o que vem à esquerda da vírgula. 6 décimos é o que vem à direita da vírgula. Por que é 6 décimos? Porque está à direita da vírgula. Vamos entender isso melhor usando os desenhos mais uma vez. Então, 2 inteiros. O que é um inteiro? É alguma figura que é totalmente pintada. É algo que eu dividi em 10 partes e eu pintei tudo. Por isso que chama inteiro. No caso do 2, eu tenho 2 inteiros. Então, por isso que tem 2 desenhos todo pintado aqui. E os 6 décimos? Vamos desenhar os 6 décimos. Bom, os 6 décimos é uma figura dividida em 10 partes e eu peguei apenas 6. Por isso que é 6 décimos. Se eu tivesse pego ou pintado apenas 2, seria 2 décimos. Uma dúvida que você pode estar tendo: por que tudo está dividido em 10? Porque
A nossa forma de fazer conta, a nossa forma de criar números é decimal, é de 10 em 10. Lembra que a gente estudou que a gente tem quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chega em 9 unidades, eu não posso falar 10 unidades. Eu tenho que virar para uma dezena. Aí eu tenho as dezenas, depois eu tenho as centenas, e tudo vai acontecendo em grupinhos de 10. Isso também vai acontecer nos décimos. Os décimos são grupinhos divididos em 10 partes, e dependendo da quantidade de décimos, vai ser a quantidade que você pintou. Quando eu tenho algo dividido em 10 partes e eu pintei tudo, isso forma um inteiro. Muito bem, vamos continuar pensando no 2 inteiros e 6 décimos. Eu quero que você perceba que a parte decimal desse número, ela deve ser escrita assim. 0,6 significa 6 décimos e significa algo dividido em 10 partes e você pintou e você pegou 6. Agora, olha que interessante. 0,6 também é a fração 6 sobre 10, ou 6 décimos. Por que 6 décimos? Perceba que o 10 é a quantidade de partes que está dividida, e o 6 é a quantidade de partes que eu pintei. Por isso que é 6 sobre 10, e por isso que 6 sobre 10 é a mesma coisa que 6 décimos. Eu acho que vai ficar mais fácil de você entender se eu te der mais um exemplo. Vamos fazer isso. Eu quero que você olhe agora para essa tabelinha. Nessa tabelinha nós temos exemplos de décimos. Eu quero que você perceba que um décimo é uma figura dividida em 10 partes, por isso que é décimo. Esse dec aqui vem de 10. Então, um décimo é algo dividido em 10 partes, e eu pintei quantas? Uma. Por isso que é um décimo. E 2 décimos? Eu pintei 2. E 3 décimos? Eu pintei 3. E como que eu represento um décimo? Usando o 0,1. Por que um décimo é 0,1? Porque tudo que for décimo é o que está à direita da vírgula. Então, tudo que eu escrever à direita da vírgula é décimo. E aí, por que eu escrevi 0,1? Porque nesse caso aqui, eu tenho um décimo. E aqui, por que é 0,2? Porque nesse caso eu tenho 2 décimos. E aqui, por que é 0,3? Porque nesse caso eu tenho 3 décimos. Mais uma vez, tudo que está à direita da vírgula são décimos. Tudo que está à esquerda da vírgula é a parte inteira do número. E aí, isso parece complicado? No começo parece um pouco complicado mesmo, mas eu não quero que você desista. O mais importante de você entender dessa aula é que todo número decimal, ele é uma soma da sua parte inteira junto com a sua parte decimal, que é o que nós falamos lá no comecinho da aula. Um número decimal é formado pela sua parte inteira, que está antes da vírgula, à esquerda da vírgula, e pela sua parte decimal, que está à direita da vírgula. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar lá no nosso grupo. Eu te vejo na próxima aula de matemática. Até lá!